Sesgran Rio, 2023, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas SAP, Finanças e Contabilidade. Em um processo de ETL, extração, transformação e carga, a primeira fase, de extração, refere-se à etapa de manipulação e de ajuste dos dados, visando adequá-los ao esquema do sistema ou ao data warehouse de destino. B. Etapa de validação dos dados presentes em um ambiente de data warehouse. C. Ingestão dos dados a serem processados no repositório conhecido por data warehouse. D. Otimização para melhorar o desempenho de acesso aos dados que serão inseridos em um data warehouse. E. Coleta de dados de múltiplas fontes, adaptando-os para futura integração em um data warehouse. Resolução. A questão se refere ao conceito de ETL, extração, transformação e carga, um processo comum em banco de dados e data warehouse. Vamos analisar cada alternativa. A. Incorreto. Esta descrição se refere à fase de transformação, T, do processo ETL, não à fase de extração, E. Na fase de transformação, os dados são limpos, validados e convertidos para se adequarem ao esquema do sistema de destino. B. Incorreto. A validação dos dados é uma parte da fase de transformação, T, não da fase de extração, E. Na extração, os dados são coletados de várias fontes, mas ainda não são validados ou transformados. C. Incorreto. A ingestão dos dados no Data Warehouse é a fase de carga, L, do processo ETL, não a fase de extração, E. Na fase de carga, os dados transformados são carregados no sistema de destino, que pode ser um Data Warehouse. D. Incorreto. A otimização do desempenho de acesso aos dados não é uma das fases do processo ETL. Embora a otimização possa ser uma atividade importante em um projeto de Data Warehouse, ela não é parte do processo ETL em si. I. Correto. Esta é uma descrição precisa da fase de extração, E, do processo ETL. Na fase de extração, os dados são coletados de várias fontes, que podem ser bancos de dados, arquivos, apps, entre outros. Os dados coletados são então preparados para a fase de transformação. A alternativa correta é a letra I. Sebrasp, CESP, 2023, Analista, CNMP, Tecnologia da Informação e Comunicação do Suporte e Infraestrutura. A respeito de Data Warehouse e Data Mining, julgue o próximo item. O Data Mining é um processo usado para extrair e analisar informações que revelam padrões ou tendências estratégicas do negócio. Certo, errado, resolução. A mineração de dados, também chamada de data mining, é o processo ou método computacional que visa analisar uma grande quantidade de dados brutos a fim de identificar informações com padrões, correlações e tendências que não estão explícitas. Através do uso de data mining, o analista desconhece totalmente ou parcialmente a questão, e através do uso de técnicas estatísticas e de análise de dados é possível extrair informações úteis e relevantes, permitindo a geração de novo conhecimento. Ou seja, o processo exploratório ocorre geralmente explorando uma grande quantidade de dados que não possuem aparentemente qualquer relação na visão do analista, extraindo conhecimento ou informação implícita e desconhecida. De forma geral, os dados que são avaliados geram informações e conhecimento, que podem ser utilizados na tomada de decisões estratégicas, permitindo uma melhoria na eficiência operacional, na identificação de oportunidades de mercado, na otimização de processos, etc. Conforme Navat, mineração de dados refere-se à mineração ou descoberta de novas informações em termos de padrões ou regras com base em grandes quantidades de dados. Para ser útil na prática, a mineração de dados precisa ser executada de modo eficiente em grandes arquivos e bancos de dados. Embora alguns recursos de mineração de dados estejam sendo fornecidos em SGBDRS, ela não é bem integrada aos sistemas de gerenciamento de banco de dados. O objetivo de um Data Warehouse é dar suporte à tomada de decisão com dados. A mineração de dados pode ser usada junto com um Data Warehouse para ajudar com certos tipos de decisões. Existem muitas técnicas utilizadas para análise de dados, entre elas, regras de associação, árvores de decisão, análise de regressão, análise de padrões sequenciais, etc. Portanto, a afirmativa está correta. Sebrasp, CESP,
2023, analista fazendário municipal, Prefeitura de Fortaleza, administração. A fim de modernizar e se adaptar às demandas de um ambiente de negócios cada vez mais digital e competitivo, a secretária de Finanças de determinada organização pretende implementar uma área especializada em dados para promover a inovação, melhorar a agilidade e a velocidade de resposta às necessidades interna e externa, bem como aumentar a eficiência e a produtividade do setor. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Para que a gestão seja eficaz e garanta a qualidade, a integridade, a segurança, a privacidade, ainda, o uso adequado dos dados, essa secretaria deverá investir em governança de dados por meio da criação de um comitê ou conselho que envolva representantes de diferentes áreas e departamentos da organização. Certo, errado, resolução. Vejamos, de uma maneira geral, a governança de dados é um conjunto de processos, políticas, diretrizes e práticas que visam garantir a gestão eficaz, a qualidade, a segurança e o uso responsável dos dados em uma organização. Ela desempenha um papel fundamental para garantir que os dados sejam tratados como ativos valiosos e que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Uma das bases fundamentais da governança de dados é a ideia de que a responsabilidade pelo gerenciamento dos dados deve ser compartilhada entre as diferentes partes da organização, incluindo as áreas de negócios, tecnologia e a equipe de governança de dados. Para tornar isso possível, é essencial que o programa de governança de dados estabeleça canais eficazes para facilitar essa colaboração. Um desses canais são os comitês de governança de dados. Esses comitês são compostos por profissionais das áreas de dados, negócios e tecnologia que estão diretamente envolvidos nas iniciativas relacionadas aos dados dentro da organização. Eles desempenham um papel fundamental na tomada de decisões e na definição de diretrizes para garantir o uso adequado e eficiente dos dados, promovendo a comunicação e a colaboração entre as diferentes partes interessadas. Conforme o Dama Dobo, em muitos casos, pessoas de diferentes partes da organização possuem conjuntos de habilidades análogos e transferíveis. Pessoas que já estão na organização trazem conhecimento valioso e experiência para um esforço de gerenciamento de dados. Não importa qual modelo operacional uma organização escolha, alguns trabalhos de governança precisam ser feitos por um comitê de governança de dados e por grupos de trabalho. É importante conseguir as pessoas certas no comitê e usar bem o seu tempo. Mantenha-os bem informados e focados nas maneiras pelas quais o gerenciamento aprimorado de dados irá ajudá-los a alcançar os objetivos de negócios, incluindo metas estratégicas. Segundo o livro Gestão Eficiente dos Dados, as organizações de governança de dados também podem ter distintas formas de abordar preocupações em diferentes níveis dentro de uma organização. O trabalho de governança geralmente é dividido entre comitês, cada um com objetivo e nível de supervisão diferente dos outros. Esse trabalho precisa ser coordenado para que a organização se beneficie dessa sinergia. O livro Governança de Dados na Transformação Digital e Gestão e Governança de Dados, promovendo dados como ativo de valor nas empresas, possui módulos específicos destacando a importância dessas estruturas de apoio à gestão e governança de dados. Portanto, a afirmativa está correta, pois destaca a importância da governança de dados para garantir a qualidade, integridade, etc. e uso apropriado dos dados em uma organização, sendo que a criação de um comitê com representantes de várias áreas é uma prática comum e importante para implementar a governança de dados de forma eficaz, envolvendo diversas partes interessadas e promovendo a colaboração na gestão dos dados. Afirmativa correta. FEPESE, 2021, Designer, Prefeitura de Balneário Camboriú, Modas. A indústria 4.0 tem como base a tecnologia digital que faz com que os sistemas automatizados se comuniquem na troca de informações e dados entre máquinas e pessoas, para aperfeiçoar o processo de produção. Assinale a alternativa que indica corretamente as principais tecnologias da indústria 4.0. A. Redução de custos, economia de energia, segurança, Big Data, virtualização. B. Capacidade de operação, virtualização, descentralização, orientação aos serviços. C. Captação e processamento dos dados instantaneamente, simulações, sistemas ciberfísicos. D. Big Data, nuvem, robôs automatizados, fábricas inteligentes, manufatura aditiva. E. Módulos na produção,
Conexão entre humanos e máquinas, Internet of Services. Resolução. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Observe que a letra D indica corretamente as principais tecnologias da indústria 4.0. Entenda melhor os motivos. Big Data. A análise de grandes volumes de dados é fundamental na indústria 4.0 para obter insights, tomar decisões baseadas em dados e otimizar processos. O Big Data permite a coleta, armazenamento e análise de informações de sensores, máquinas e sistemas para melhorar a eficiência e a qualidade da produção. Nuvem, Cloud Compute. A computação em nuvem desempenha um papel crucial na indústria 4.0, permitindo o acesso remoto a recursos computacionais escaláveis. Isso facilita o armazenamento seguro de grandes volumes de dados, além de fornecer plataforma para aplicações e serviços que podem ser acessados de qualquer lugar, aprimorando a conectividade e a colaboração. Portanto, a letra D é a alternativa correta, pois engloba as tecnologias mais relevantes para a indústria 4.0, que são o Big Data, a computação em nuvem, robôs automatizados, fábricas inteligentes e manufatura aditiva. Essas tecnologias desempenham um papel fundamental na transformação e otimização dos processos industriais modernos. Alternativas incorretas. A. Esses são aspectos importantes na indústria 4.0, mas não representam as principais tecnologias. Eles podem ser considerados como objetivos ou benefícios da implementação das tecnologias corretas. B. Esses termos descrevem conceitos e princípios da indústria 4.0, mas não são tecnologias específicas. C. Essas são descrições de conceitos e princípios da indústria 4.0, não tecnologias específicas. E. Estas são descrições de elementos e conceitos envolvidos na indústria 4.0, mas não representam as principais tecnologias. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra D. FGV, 2023, Fiscal de Rendas, Rio de Janeiro, no ambiente de Data Warehouse da SMFP, Rio de Janeiro. Os dados são extraídos de diversas fontes integrados para apoiar a fiscalização de rendas por meio do desenvolvimento de diversos artefatos de dados. Antes de começar as análises nesse ambiente, o fiscal de rendas Inácio fez consultas sobre o seu conteúdo, por exemplo, DW_tributos, banco de dados analítico do tipo Data Warehouse que integra dados sobre os tributos arrecadados do município do Rio de Janeiro. TP_empresa, caractere, 1, atributo que descreve o tipo da empresa contendo os seguintes valores, M, MEI ou S, Simples Nacional, e faz parte da tabela também _empresa. RL_CIT_fiscal, relatório sobre a situação fiscal das empresas do município do Rio de Janeiro. O componente do ambiente de Data Warehouse, utilizado por Inácio, que foi desenvolvido para apoiar consultas sobre a descrição de cada artefato de dado, é A. ETL, B. Métricas, C. Dashboard, D. Dimensões de dados, resolução. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Entenda. Definição de repositório de metadados. Um repositório de metadados é uma estrutura que armazena informações sobre os dados em um ambiente de Data Warehouse. Ele contém detalhes sobre a origem, estrutura, significado e uso dos dados. No caso de Inácio, que está fazendo consultas sobre a descrição de cada artefato de dado, o repositório de metadados é o componente que armazenaria essas informações. Função no Data Warehouse. O repositório de metadados é essencial em um ambiente de Data Warehouse, pois fornece uma camada de abstração sobre os dados, permitindo aos usuários compreenderem e utilizarem os dados de forma mais eficaz. Ele armazena informações cruciais para a integração, consulta e análise dos dados no ambiente de Data Warehouse. Apresento a seguir justificativa para cada alternativa errada. A. O ETL é um processo fundamental em Data Warehouse que envolve a extração de dados de diversas fontes, a transformação para um formato adequado e o carregamento no Data Warehouse para análises posteriores. Por que está errada? O ETL é um processo, não um componente que Inácio usaria para consultar a descrição dos artefatos de dados. B. Métricas são medidas quantitativas utilizadas para avaliar e monitorar o desempenho de um sistema ou processo. Elas podem ser usadas em um Data Warehouse para avaliar o desempenho das operações de negócio.
Por que está errada? Métricas não são o componente específico que Inácio usaria para consultar a descrição dos artefatos de dados. C. Um dashboard é uma representação visual de dados que oferece uma visão rápida e intuitiva do desempenho de uma organização. Embora possa conter informações sobre os artefatos de dados, não é o componente específico para consultar a descrição de cada um deles. Por que está errada? O dashboard não é o componente específico que Inácio usaria para consultar a descrição dos artefatos de dados. D. Dimensões de dados referem-se aos atributos pelos quais os dados podem ser analisados, como tempo, localização, categoria, etc. Elas são usadas para organizar e categorizar os dados no Data Warehouse. Por que está errada? Dimensões de dados são importantes para a organização e estruturação dos dados no Data Warehouse, mas não são o componente específico que Inácio usaria para consultar a descrição dos artefatos de dados. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra E. Sesgran Hill, 2023, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas SAP, Finanças e Contabilidade. Uma característica importante dos Data Marts, DM, é que eles, a, são sempre implementados como parte do Data Warehouse central da empresa. B, são usados principalmente para suportar transações em tempo real de uma empresa. C. São projetados para atender às necessidades de dados específicas de um grupo ou de um departamento dentro da empresa. D. São uma alternativa ao Data Warehouse e, assim, a empresa deve implantar em seu ambiente computacional apenas um dos dois. E garantem o armazenamento de todos os dados de uma empresa. Resolução. A questão se refere a conceitos de Data Warehouse, especificamente ao conceito de Data Marts, DM. Vamos analisar cada alternativa. A. Incorreto. Data Marts podem ser implementados como parte de um Data Warehouse central, mas isso não é uma regra. Eles também podem ser implementados de forma independente. A escolha de implementar um Data Mart como parte do Data Warehouse central ou de forma independente depende das necessidades específicas da organização. B. Incorreto. Data Marts são usados principalmente para suportar a análise de dados e a tomada de decisões, e não para suportar transações em tempo real. Sistemas de processamento de transações online, OLTP, são os que suportam transações em tempo real. C. Correto. Data Marts são subconjuntos de um Data Warehouse projetados para atender às necessidades de dados específicas de um grupo ou departamento dentro da empresa. Eles são projetados para serem mais focados e eficientes em atender a essas necessidades do que um Data Warehouse completo. D. Incorreto. Data Marts não são uma alternativa a um Data Warehouse. Eles são parte do ecossistema de Data Warehouse e podem coexistir com um Data Warehouse. Uma empresa pode ter um Data Warehouse central e vários Data Marts para atender a necessidades específicas. E. Incorreto. Data Marts não armazenam todos os dados de uma empresa. Eles armazenam apenas os dados que são relevantes para um grupo ou departamento específico. O armazenamento de todos os dados de uma empresa é geralmente feito em um Data Warehouse. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Vonesp, 2023, Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, SFEX, Informática. Uma das formas de modelagem de sistemas de Data Warehouse é a modelagem multidimensional. De acordo com essa forma de modelagem, é correto afirmar que a tabela fato possui ou admite exclusivamente atributos literais. B. 4 é o número máximo de tabelas dimensão suportado ou permitido em cada modelo. C. As chaves primárias das tabelas dimensão formam a chave estrangeira da tabela fato. D. A tabela fato não necessita ou possui chave primária. E cada tabela dimensão possui ou admite exclusivamente atributos numéricos. Resolução. A. Incorreta. A tabela fato pode conter atributos literários e numéricos, não apenas literários. Atributos literários armazenam informações descritivas, como nomes ou categorias, enquanto atributos numéricos armazenam valores quantitativos. B. Incorreta. Não há um limite fixo de 4 tabelas dimensão em um modelo multidimensional. A quantidade ideal de dimensão das tabelas depende da complexidade dos dados e das necessidades de análise.
Os modelos podem ter mais ou menos de 4 tabelas de dimensão, de acordo com a estrutura específica do modelo. C. Correta. As chaves primárias das tabelas formam as chaves estrangeiras na tabela fato. Essa relação estabelece a conexão entre os dados métricos da tabela fato e os atributos descritivos das tabelas dimensão, permitindo que os dados sejam desenvolvidos de diferentes perspectivas. D. Incorreta. Uma tabela fato necessita de uma chave primária única para identificar cada registro de forma inequívoca. Essa chave primária garante a integridade e a consistência dos dados na tabela fato. E, incorreta, as tabelas de dimensão podem conter atributos literários e numéricos, não apenas numéricos. Atributos literários armazenam informações descritivas, como nomes ou categorias, enquanto atributos numéricos armazenam valores quantitativos. Conclusão: a modelagem multidimensional em Data Warehouse se baseia na interconexão entre tabelas de fato e tabelas de dimensão para organizar e analisar dados de forma eficiente. A compreensão das características e relações entre esses tipos de tabelas é fundamental para a construção de modelos multidimensionais robustos e eficazes. Gabarito: C. FGV, 2023, Auditor do Estado, CGE Santa Catarina, Ciências da Computação. Avalie se os componentes de um Data Warehouse incluem 1. Sistemas de origem. 2. Infraestrutura de ETL, Extraction Transformation Load. 3. Data Warehouse. 4. Aplicações de front-end para o usuário final. Estão corretos os itens A, 1 e 2, apenas. B, 3 e 4 apenas. C, 1, 2 e 3, apenas. D, 2, 3 e 4, apenas. I, 1, 2, 3 e 4. O principal objetivo do BI é fazer com que a empresa tome decisões corporativas de modo mais assertivo. Com base em informações, internas e externas, o negócio direciona seu planejamento estratégico, sem depender da tentativa e erro. A inteligência de negócio é um processo muito mais abrangente do que simplesmente o Data Warehouse, que é seu elemento central. Para responder essa questão, temos mais que saber o que o examinador quer. Na opinião desse professor, ficou meio sem sentido perguntar quais os componentes de um Data Warehouse. DW é um repositório central para armazenamento dos dados e ponto. Acredito que, olhando por uma maneira mais abrangente, faria mais sentido perguntar: avalie se os componentes de um Data Warehouse e processo de Business Intelligence incluem. Podemos ver que 1. Sistemas de origem. É de onde vêm os dados. 2. Infraestrutura de ETL, Extraction Transformation Load. É como os dados chegam. 3. Data Warehouse. É o próprio DW, onde os dados são armazenados. 4. Aplicações de front-end para o usuário final. É onde os dados são analisados. Ou seja, tudo faz parte desse contexto de DW ou BI que o examinador explicitou. Gabarito dado pela banca, letra E. FGV, 2023, Auditor do Estado, CGE Santa Catarina, Ciências da Computação. Assinale a opção que apresenta uma diferença funcional entre um banco de dados planejado para lidar com informações transacionais, operações do dia a dia da empresa, e um Data Warehouse. A finalidade de um banco de dados transacional é ser orientado para uma aplicação de negócio, e a de um Data Warehouse é ser orientado para um assunto de análise. B. Um Data Warehouse é usado por todos os tipos de colaboradores em uma empresa, e um banco de dados transacional é usado apenas por gestores. C. Um Data Warehouse deve ser orientado para uma aplicação de negócio, e um banco de dados transacional deve ser orientado para um assunto de análise. D. A finalidade de um banco de dados transacional e de um Data Warehouse é a mesma, ser orientada para um assunto específico de análise. E, um Data Warehouse e um banco de dados transacional são igualmente utilizados por todos os colaboradores em uma empresa no nível operacional. Vamos analisar as afirmativas A. Exato, galera. É basicamente o que colocamos entre a diferença de sistemas OLAP analíticos e sistemas OLTP transacionais. Gabarito da questão letra B. Na realidade, um Data Warehouse é usado por todos aqueles analistas de negócio que têm permissão de acesso, incluindo seus gestores,
Banco de dados transacionais normalmente são usados por sistemas e usuários que ficam mais perto do transacional de uma organização, por exemplo, um médico em um hospital, um caixa em um supermercado e etc. Afirmativa incorreta. C. Aqui houve uma inversão de conceitos. DW Assunto de analisa. SGBD Aplicação do negócio. Afirmativa incorreta. D. O SGBD transacional é usado para a aplicação do negócio. Afirmativa incorreta. E, somente o SGBD transacional é usado pelos colaboradores em nível operacional. DW é usado a nível analítico em uma empresa. Afirmativa incorreta. Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Planejamento e Orçamento, Ceplan Roraima, Tecnologia da Informação. No que se refere às características de um banco de dados relacional, julgue o item que se segue. Em contraste com os modelos relacionais, os modelos dimensionais, ou modelos de dados dimensionais Kimball, modelos de dados baseados na técnica desenvolvida por Ralph Kimball, são estruturas normalizadas projetadas para recuperar dados de um data warehouse. Certo, errado. A principal diferença entre o modelo relacional e o modelo dimensional é o modo como os dados são armazenados e organizados. As características de um banco de dados relacional baseiam na teoria relacional de Edgar F. Codd, onde os dados devem ser armazenados e gerenciados a partir de tabelas, que podem relacionar-se. Em contraste, o modelo de Ralph Kimball se baseia em uma configuração dimensional, onde os dados são divididos em dimensões e fatos. No entanto, apesar de possuírem finalidades e características distintas, podem compartilhar de seus recursos e funcionalidades para serem utilizados em conjunto, garantindo o desempenho e a escalabilidade em sistemas de data warehouse. Além disso, ambos os modelos não são necessariamente normalizados de forma absoluta, ou seja, tanto o modelo relacional quanto o dimensional podem possuir uma estrutura sem normalização. Um exemplo disso são os modelos dimensionais com hierarquias, os quais podem conter informações duplicadas, utilizadas para facilitar a navegação e a análise dos dados. É importante mencionar que os modelos dimensionais não são exclusivamente projetados para recuperar dados de data warehouse, podendo ser configurado em outros sistemas e com outros propósitos, como, por exemplo, em sistemas de business intelligence e análise de dados complexos. Gabarito: errado. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI. Agradeço a Deus por me dar a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas através do meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês e que os guie em seus estudos e objetivos em TI.